O silêncio é ouro, a menos que você tenha filhos. São algumas das palavras mais verdadeiras já ditas. É natural ficar com o coração quentinho depois de ver um bebê fofo, mas a seguir, você vai ver alguns motivos hilários pelos quais você deve considerar manter o controle de natalidade por mais tempo. A hora do banho pode ser uma verdadeira luta para a maioria dos pais, e quando você pensa que tem tudo sob controle, pode ir tudo por água abaixo. É só dar uma olhada nesses irmãos, que claramente decidiram que a hora do banho deve ser uma experiência compartilhada, mesmo quando só há espaço para um. Vamos torcer para que ele não tenha usado o banheiro antes de entrar ali. As crianças podem não querer comer vegetais na maior parte do tempo, mas é surpreendente o que podem consumir quando não há ninguém por perto. Enquanto consertava uma cerca quebrada no quintal, Aaron Weissel, de Nottingham, na Inglaterra, foi avisado por seu filho que sua filha de 3 anos, Olivia, estava fazendo uma farra de lanches na cozinha. Depois de correr de volta para dentro, ele descobriu isso. A pequena Oliva invadiu a geladeira e acabou com 18 iogurtes seguidos. Quem sabe quantos mais ela teria conseguido se não fosse pega em flagrante. Surpreendentemente, ela não sofreu nenhum problema gástrico após a bebedeira e até conseguiu terminar o chá depois. Que máquina! Ter um bebê significa sacrificar o seu próprio sono, até que eles tenham idade suficiente para entender o valor de uma boa noite de sono. Uma vez que eles param de acordar durante a noite, a maioria das crianças ainda se levanta ao raiar do dia com muita energia. Uma mãe teve um despertar bastante rude quando seu filho entrou em seu quarto pela manhã com um convidado inesperado ao seu lado. Parece que uma das vantagens de crescer em um rancho é poder levar seu cavalo favorito para um passeio matinal até o quarto da sua mãe. Espero que ele não tenha feito aquele cavalo subir as escadas, porque com certeza não vai descer tão fácil. A maioria das crianças tem uma coisa em comum, elas adoram bagunça. Não importa o quão à prova de bagunça você pense que sua casa é, os diabinhos sempre vão encontrar uma maneira de causar algum caos tão necessário. Dê uma olhada nessas garotinhas que invadiram o estoque de papel higiênico da mamãe e transformaram o banheiro em uma instalação de arte moderna. Aposto que as bonecas também levaram a culpa por isso. O banheiro seria a menor de suas preocupações, se o resto da casa se parecesse com isso. Depois que me tornei mãe, virei uma manteiga derretida, mas não tenho certeza se esse é o caso da mãe dessa garotinha, que arrombou a geladeira e conseguiu se ensaboar da cabeça aos pés. Essa cara diz tudo. As coisas ficaram fora de controle, mãe. Aposto que colocar essa menina escorregadia na banheira depois foi uma verdadeira luta. Crianças e animais de estimação têm um vínculo inquebrável e um gosto mútuo por travessuras, e essa garotinha definitivamente tinha um plano secreto quando inocentemente pediu aos seus pais um copo de leite. Depois de jogar a bebida no chão e chamar os gatos, ela decidiu se juntar a eles e dar uma ajudinha também. Talvez era a sua iniciação para se juntar ao clã gatinho, tenho certeza que ela passou com honra. Se aquela garotinha acabou de ganhar suas listras no clube de gatinhos, então esse aqui está prestes a ter a sua filiação revogada. Quando sua mãe deu as costas por 5 minutos, esta criança travessa, de 9 meses, aproveitou a oportunidade para pegar o gato da família e mantê-lo como refém. O olhar em seu rosto me diz que ele não vai perdoar essa traição enquanto viver. Os cães, por outro lado, parecem ser muito mais tolerantes. Com os irmãos, vem ainda mais oportunidades para o caos, e o dobro de problemas significa que os pais devem estar mais vigilantes ao monitorar o que fazem. Os pais desses dois pestinhas provavelmente gostariam de ter olhos atrás de suas cabeças, depois de entrar nessa cena de desespero total. Redecorar pode ser uma hora agitada, mas vamos lá. Latas de tinta abertas mais 2 crianças entediadas é uma receita total para o desastre. Vamos torcer para que a tinta ainda não tenha secado. Há uma coisa com a qual você sempre pode contar quando se trata de crianças bagunceiras. Elas serão pegas de uma forma ou de outra. Dê uma olhada nesse garotinho que foi pego depois de ficar entusiasmado demais com um saco de farinha e deixar um rastro de pegadas brancas atrás de si. Este rosto está definitivamente dizendo, eu posso explicar, mas acho que agora é meio tarde para isso, amigo. A farinha parece ser uma escolha popular para os animais pequenos que procuram fazer a máxima bagunça. Quem sabe quanto tempo este terror levou para transformar a sala de estar em uma cena da qual apenas Pablo Escobar se orgulharia, mas aposto que demorou mais do que apenas uma passada rápida com o aspirador para limpar tudo de novo. Não importa o quão furtivo eles pensem que estão sendo, as chances são de que as crianças sempre estraguem o plano em algum momento. E no caso desse carinha aqui, quero dizer literalmente. Ir na ponta dos pés até o freezer para uma porção extra de sobremesa não saiu exatamente como planejado, quando o sorvete acabou ficando um pouco mais fora do alcance do que o esperado. Depois de descer correndo para enfrentar o intruso na cozinha, aposto que essa visão histérica foi um grande alívio para seus pais.
A curiosidade é a causa da maioria das situações difíceis em que os jovens acabam. Ainda assim, é quase impossível imaginar o processo de pensamento por trás da decisão dessa criança de entrar no aquário e usar o filtro como canudo. Afinal, a lógica infantil segue suas próprias regras. Mas odeio pensar no que pode ter acontecido com o peixe. Talvez fosse o aperitivo. Existem certas coisas que devem ser mantidas fora das mãos curiosas de jovens travessos, e a pintura é definitivamente uma delas. Juliette e Steve Lott, de Londres, aprenderam isso da maneira mais difícil, quando deixaram sua filha de 3 anos, Eve, brincando calmamente apenas para encontrar uma Smurfette em tamanho real em sua casa algumas horas depois. A criança orgulhosa ficou totalmente azul e levou 2 horas esfregando e tomando banho para reverter a transformação. Ao invés de ficar com raiva, seus pais decidiram salvar as fotos para seu 18º aniversário. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Os pais muitas vezes dizem que eles precisam de um par extra de mãos, e é fácil imaginar o porquê quando vemos fotos como essa. Justamente quando parece que o bebê finalmente adormeceu, o terror número 2 começa a escalar as cortinas. Pode valer a pena verificar se esse garoto foi picado por uma aranha radioativa, antes de começar a atirar teias e atacar pequenos criminosos à noite. Veja só esse garotinho que está pegando a prateleira de cima da geladeira, da única maneira que sabe. Tem alguma coisa que as crianças não conseguem escalar? Pegadas minúsculas nunca são um bom sinal quando as crianças estão sozinhas, especialmente quando são azuis brilhantes como essas. Depois de seguir uma trilha suspeita pelo corredor, os pais de uma criança propensa ao caos não ficaram nada impressionados ao encontrar o seu filho na sala de estar, cercado por uma poça de tinta artesanal. Parece que fazer bagunça é um trabalho exaustivo, porque esse rapazinho conseguiu adormecer com as mãos na cena do crime. Nenhuma quantidade de limpeza vai salvar aquele carpete. Crianças adoram fazer o que querem, e se não entenderem a princípio, sempre vão encontrar outra solução. Basta dar uma olhada neste garoto corajoso, que resolveu o problema com as próprias mãos na pista de boliche. Sem strike, sem problemas. Vou lá eu mesmo derrubar esses pinos de boliche. Manter uma casa arrumada parece um sonho quando as crianças entram na equação. Não importa quantos itens perigosos você mantenha fora do alcance, sempre vai ter alguma coisa em que eles possam colocar as suas mãozinhas. Dê uma olhada nessa dupla de irmão e irmã, que decidiu que os móveis da sala de estar seriam mais confortáveis se virassem do avesso. Sem nenhum cachorro à vista para culpar, eles não têm escolha a não ser ficar de mau humor. E que bom trabalho estão fazendo. Enquanto a maioria das crianças luta para esconder sua culpa depois de cometer um crime complicado, outras não podem deixar de parecer orgulhosas de suas realizações criativas. Veja este garoto, por exemplo. Ele claramente se imagina como o próximo Picasso. O banheiro poderia estar precisando de uma redecoração, mas tenho certeza de que não é bem isso que os seus pais tinham em mente. Não importa quantos livros para colorir quadros negros ou quadros brancos você dê a eles, parece que não há nada tão satisfatório quanto desenhar nas paredes ou no chão. Basta perguntar a essa garotinha travessa, que conseguiu pegar um estilete e dar uma redecoração rápida na casa, enquanto seu pai estava aproveitando o momento de silêncio precioso no quarto dos meninos. As crianças devem ser os artistas mais furtivos. Pode parecer que a coisa mais sensata a fazer para evitar que seus filhos destruam a casa é mandá-los para fora, mas isso pode não ser uma boa ideia quando eles acabam em situações como essa. Banhos de lama podem ser muito relaxantes, mas o único lugar por onde esse menino vai é para a banheira de verdade, para uma boa e velha esfoliação. Tori Hamlin, da Geórgia, correu para o quarto de seu filho uma noite, depois de ouvir alguma atividade suspeita, mas nada poderia prepará-la para o que ela encontrou. Everett, de 4 anos, estava dormindo profundamente, segurando seu peixinho dourado de estimação Nemo. Depois de acordar ele, Hamlin teve a difícil tarefa de explicar que seu amado animal de estimação tinha ido para o paraíso dos peixinhos dourados, porque eles não conseguem respirar fora d'água. O pobre rapaz explicou que só queria acariciá-lo. Então, ele fez uma viagem tarde da noite ao aquário para pescar, o que é bem impressionante se você me perguntar. Felizmente, os pais de Everett o levaram à loja dos animais no dia seguinte para escolher um novo peixinho dourado, desde que ele entendesse uma coisa: peixes não gostam de abraços. As crianças têm suas próprias maneiras especiais de mostrar o seu apreço, seja joias de massinha, retratos mal desenhados ou bilhetes de amor na lateral do seu carro. Espera, o quê? Essa garotinha provavelmente causou um ataque cardíaco ao seu pai, quando ela chamou ele para ver a mensagem adorável que havia escrito para ele. Algo naquele sorriso no rosto dela me diz que ela sabia exatamente o que estava fazendo quando pegou a chave de fenda. Falando em crianças e carros, há um motivo pelo qual você não deve pedir aos seus pestinhas para limparem seu amado veículo. Basta perguntar para esses dois. Afinal, que graça é um carro estacionado quando, em vez disso, poderia facilmente ser transformado em um escorregador? Vamos torcer para que sejam marcas de mãos enlameadas, e não outra coisa. Ou esses irmãos podem ficar de castigo até completarem 18 anos. Não são apenas crianças e bebês em que não se pode confiar atrás de portas fechadas. À medida que as crianças ficam mais velhas, são confiadas a novas responsabilidades.
Mas talvez esta menina não estava muito pronta para ser encarregada de fazer o jantar. Bolonhesa pode estar fora do menu, mas pelo menos o gato está feliz com esse resultado inesperado. Hey, você sabe o que dizem? Não adianta chorar sobre macarrão derramado? Normalmente cabe ao irmão mais velho dar o exemplo, mas o que acontece quando o exemplo que está sendo dado é algo tão estúpido quanto isso? Ela parece totalmente orgulhosa de ter ensinado sua irmã mais nova sobre a antiga arte de beber água no banheiro, mas o mais preocupante é que ela pode ter se aliviado momentos antes de sua irmã enfiar a cabeça na privada. As crianças adoram ser criativas e vão usar quase tudo que elas possam colocar as mãos para trazer sua visão à vida. Não tenho certeza se a mãe desse menino ficou muito impressionada quando o encontrou criando uma instalação de arte interna usando os adesivos que ele encontrou em sua cômoda. De todas as coisas que seu filho pode escolher se lambuzar, graxa de sapato provavelmente não é o mais fácil de lavar. Felizmente, parece que esse menino foi pego em flagrante antes que pudesse terminar de pintar a metade superior do rosto. Hey, pelo menos ninguém pode dizer que ele não é o garoto mais brilhante que existe agora. Calda de chocolate não é algo que você queira que caia nas mãos erradas. E por mãos erradas eu me refiro a uma criança, que provavelmente vai beber o máximo que puder antes de espalhar no seu sofá branco novinho em folha, como esse anjinho. Não tem como sair dessa, está literalmente estampado no seu rosto. O rosto do cachorro também é algo a se notar. Ele definitivamente está pensando, você está em perigo, garota. Não é nenhum segredo que mesmo os bebês menores são máquinas de cocô total. É difícil imaginar o horror que o pai deste diabinho experimentou quando eles removeram seu Baby Grow para encontrar o que só pode ser descrito como uma enorme mancha de mostarda. Se o cheiro passasse pela tela, tenho certeza que essa imagem seria um nocaute, e basta olhar para o rosto dele, ele sabe exatamente o que ele fez. E aí, conhece alguma história de terror para os pais? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.